Paz seja com todos, queridos. Estamos novamente aqui, como ontem eu prometi e o Senhor nos permitiu, para realizarmos mais esse momento com Deus, nesse jejum da vitória. Eu louvo a Deus pela sua participação, eu louvo a Deus pelas pessoas que têm trazido a palavra, que têm refletido, nos feito, através da direção do Espírito Santo, tem nos feito refletir acerca dos atos que os apóstolos realizaram pelo poder do Espírito Santo. E hoje não será diferente. Estaremos mais uma vez falando sobre os atos dos apóstolos, falando sobre os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, aonde a igreja cresceu, aonde a igreja ela passou agora a pregar o evangelho com ousadia e coragem, onde a igreja ela alcançou os gentios, alcançou os perdidos, os caídos, e levantou todos eles por meio da graça do Senhor Jesus. Queridos, eu quero, antes de mais nada, já compartilhar com vocês aqui, daqui a pouco o servo de Deus vai estar entrando para estar refletindo junto conosco na palavra, mas quero pedir que vocês peguem aí o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, esse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, eu estava meditando nele ontem, meditando nele hoje, e quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31 e versículo de número 32. Você pode abrir, eu aguardo você abrir para que a gente possa estar, em nome do Senhor Jesus, refletindo já ou meditando nessa mensagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 e 32. Amém? Pegue sua Bíblia aí e já vamos compartilhar esse texto em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem, o texto vai dizer assim: depois de orarem, versículo 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, o texto vai dizer da seguinte forma: depois de orarem, leia comigo, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Boa noite, irmã Sandra. Deus abençoe. Hoje, boa noite, paz. Já estou te vendo aqui, querido. Paz, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu estou lendo aqui o texto de Atos 4, versículo 31, versículo 32, e quero compartilhar o que Deus colocou em meu coração com os irmãos, com cada um de vocês. Daqui a pouco o Giva ele vai estar trazendo a reflexão da palavra de Deus também no livro de Atos dos Apóstolos. Mas esse texto, queridos, diz o seguinte, versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O lugar tremeu não foi porque houve naquele momento, agora, um encontro de placas tectônicas e o chão ele tremeu de forma natural. O lugar tremeu de forma sobrenatural. Ele tremeu porque a oração dos discípulos, dos apóstolos, atraiu a presença ou a atenção de Deus de tal forma que o Senhor ele demonstrou com o tremor que ele estava presente em meio aos apóstolos naquele momento. Ou seja, o tremor foi um sinal que Deus agora manifestou na terra, dizendo: eu estou aqui e estou ouvindo a oração de vocês. E com esse sinal, Deus encheu eles do Espírito Santo. E qual o propósito de Deus encher? Ele encheu os discípulos para que o medo que eles tinham, a timidez que eles tinham, que poderia impedir eles de pregar o Evangelho, seria agora retirado. E no lugar, eles seriam cheios da ousadia do Espírito Santo. E aqui, queridos, a gente vai olhar o seguinte, que de forma corajosa eles pregaram a palavra de Deus. E eu quero deixar esse texto para você que está acompanhando essas lives, sabendo o seguinte, que Deus, ele quer mais do que nunca nos alcançar com essa promessa, que é o batismo no Espírito Santo, para nos encher da sua ousadia, da sua coragem, para pregarmos o seu evangelho e para ajudarmos também aqueles que têm uma necessidade hoje, seja ela qual for.
Se você continuar lendo, você vai ver que o coração dos apóstolos era um, da multidão também era igual, o que os apóstolos, direcionados pelo Espírito Santo, pregavam, ensinavam, eles seguiam, e não havia falta de nada, ou seja, as pessoas tinham necessidades, mas porque o coração e o pensamento deles era um, as necessidades eram supridas ali pelo poder do Espírito Santo. Então, eu quero agradecer a igreja que ontem ajudou uma irmã que estava necessitada, porque ouviu a voz do Espírito Santo, entendeu a necessidade da pessoa, e de certa forma foi algo em cima da hora, né, eu posso dizer assim, porque era algo urgente, e os irmãos atenderam e excederam até as expectativas que nós tínhamos de alcançar essa mulher. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, eu quero aqui agora passar para Giva, mas antes de passar para ele, eu vou orar e deixar que o Espírito Santo, através da vida dele, fale ao nosso coração e que, usado por Deus, ele nos faça refletir sobre os atos dos apóstolos que estão contidos nesse texto bíblico. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus, Giva? Vamos lá. Senhor Deus, é no nome de Jesus que estamos reunidos nesta madrugada mais uma vez, diante da tua face, diante da tua presença. E eu quero, antes de qualquer coisa, te agradecer, porque a tua palavra, ó Deus, ela tem sido conosco ao longo dos anos, tem nos ensinado, tem mais do que nunca nos mostrado o caminho, tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz para nós. E nós cremos, ó Deus, que é por meio da tua palavra que vamos alcançar, ó Deus, as pessoas que hoje sofrem, estão necessitadas e que precisam também entender, ó Deus, que o Senhor tem um plano para a vida delas. Que o Senhor, nesta noite, ó Deus, mais do que nunca, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nesta madrugada estamos reunidos para buscar a tua face, mas também para buscar entendimento na tua palavra. Por isso eu peço, usa o teu servo e capacita o Espírito Santo de Deus e fala conosco de uma forma como só o Senhor consegue e pode falar, porque és conhecedor das nossas necessidades, és conhecedor da nossa alma e do que desejamos, ó Deus, alcançar no Senhor. Que o Senhor use o teu servo de forma poderosa, de forma corajosa, por meio do teu Espírito Santo. É o que eu peço e já agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pronto, Gil. Fique à vontade. A palavra está com você em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Primeiramente, queria agradecer a Deus, certo? E ao meu pastor pela confiança, pela oportunidade, porque é a primeira vez que eu vou ministrar. Nunca ministrei minha vida, nunca trouxe uma reflexão, certo? Ele me incluiu nessa missão hoje. E, assim, eu acho lindo quem tem esse chamado de pregar o evangelho. Você pegar um versículo, uma palavra e transformar numa ministração, e ali você, através do Espírito Santo, convencer pessoas, certo? Trazer elas da escuridão para a luz. Eu acho esse dom fantástico, um dom lindo, que, sinceramente, eu não sei se eu tenho esse dom, mas vamos saber um dia, certo? E eu não fico muito triste, porque esse guia nosso aqui, ele me diz lá em Romanos 12:5, que todos nós somos um corpo em Cristo, certo? Amém. E Cristo é a cabeça e nós somos um membro. E esse membro tem diferentes dons e segmentos dentro do corpo. Cada um faz uma função. E eu sou muito grato pelo dom que ele me deu e que eu exerço dentro da igreja, certo? Sou muito feliz por isso. Eu faço com amor, com carinho e estou disposto a aprender mais e mais. Amém. E duas coisas me motivaram para eu dizer sim ao meu pastor. Ele me convidou por dizer ele que não. Eu nunca ministrei uma palavra, não sei como é que vai, para onde é que vai, podia chegar e dizer que não. Mas eu aceitei o desafio por dois motivos. Um é o poder de Deus, certo? Muitos poderiam chegar para o pastor e dizer assim: rapaz, você vai botar esse rapaz para ministrar? O senhor é louco. Mas nós somos loucos, sim, loucos por Jesus. E 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que não creem, mas como é que se diz? Mas para nós que somos salvos é poder de Deus em nossas vidas, né? E outra coisa é que eu preciso mudar. Eu vejo isso a cada dia, a cada conversa com minha esposa, com meus filhos.
eu preciso ter uma atitude nova, uma atitude diferente, porque o livro de 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está cheio de Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficaram para trás e o que surge agora são coisas novas a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Então, eu preciso ter um novo rumo que direcionar minha família. Assim como o pastor, ele é responsável por uma igreja, pelas ovelhas que ali estão, eu vou ter que dar conta da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Então, eu aceitei esse desafio porque eu quero ver coisas novas, quero agir diferente, eu quero ser uma pessoa diferente para Deus. Amém. Porque o que é que acontece hoje em dia? O homem, ele quer Deus na vida dele, mas não quer a mudança, não aceita as mudanças. E por isso que a humanidade sofre por conta disso. E aí, quando o pastor me deu esse desafio, que é 21 dias de jejum, o jejum da vitória. Aí eu pensei a palavra que eu ia achar dentro do livro de Atos. Porque para ter vitória tem que ter luta. Não é vitória sem batalha. Tem que estar sempre lutando ali. E aí me veio à memória o livro fui lendo o livro de Atos e parei no Atos 2, capítulo 42 e 47. Do 42 ao 47, certo? É o mesmo capítulo que a nossa irmã Tati, ela leu na madrugada de domingo para segunda, não, de sábado para domingo. Aí quando ela leu, disse esse capítulo, me deu uma tristeza no coração, mas aí veio o refrigério na mesma hora do Espírito, dizendo assim, que a minha palavra se renova. É assim mesmo. E aí eu me acalmei e continuei no foco. E vamos desenrolar ela hoje. Vamos lá, que diz assim, Atos 2, capítulo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todas as medidas que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia e que iam sendo salvos. Esse texto ele tem como título Como Viviam os Convertidos. E eu vi aqui nesse texto que ele fala do poder de Deus, ele fala de comunhão dos irmãos, fala de felicidade, fala de divisão, fala de alegria e de prazer. Você não vê ninguém murmurando, contenda, disse-me-disse. Você não vê nada disso nesse trecho que está aqui nesse capítulo. Porque o livro de Atos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas, onde ele deixou a igreja primitiva como um exemplo para nós. Parece que ele já vinha adivinhando o que seria o nosso futuro e ele reescreveu sobre a igreja primitiva para ser base para nossas vidas. Porque o que acontece, se a gente parar para pensar, tudo que a gente começa com amor, com intensidade, naquela vontade, naquela força, e com o passar do tempo vai diminuindo e caindo de produção, de rendimento. Não é mais a mesma coisa. E quando você tem um desejo de retornar, você tem que voltar para o início para ver o que aconteceu, certo? O que você está fazendo de errado, porque no início era diferente. E Lucas, ele deixou esse exemplo para nós, a igreja. Então, e por que como exemplo? Porque naquela época havia muito mover de Deus e hoje você não vê tanto assim. E aí, através de uma pesquisa que eu fiz, de alguns estudos, eu identifiquei, assim, digamos assim, 4 segredos da igreja primitiva, certo? O primeiro dele é o fundamento da igreja primitiva. Existiam 4 fundamentos que eles utilizavam naquela época
para ter sucesso, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele. Tinha também os grandes acontecimentos que daqui existia naquela igreja, que você pode ver no versículo 43. Outra coisa, o terceiro segredo, tinham tudo em comum. O quarto, existia comunhão e adoração entre eles, certo? Vamos falar agora dos fundamentos. O primeiro fundamento é o quê? Era a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram doutrinados, nada mais, nada menos, por Jesus Cristo. É isso mesmo. Eles tiveram um ensinamento único, exclusivo, eles aprenderam com o mestre, para poder disseminar tudo o que eles aprenderam. Então, eles tiveram um professor. Aí vocês viram para mim, mas hoje não temos Jesus Cristo para nos ensinar, mas temos nossos pastores, certo? Que são dotados de capacidades, que estudam, se dedicam, oram, buscam a palavra e oferecem para a gente a oportunidade para a gente aprender. Um exemplo disso é a escola bíblica. Muitos não dão importância à EBD. Os pastores fazem a escola, dão as aulas, ministram conhecimento para a gente e muitos não dão a importância devida. Aí como é que você pode dizer que você não está tendo ensinamento? Tem sim um ensinamento, tem gente capacitada. Não é Jesus Cristo, mas é alguém usado por ele, certo? Dotado da sua capacidade, da sua doutrina para poder ministrar para a gente. Então a gente tem sim essa oportunidade de aprender como os apóstolos aprenderam no passado. É isso mesmo. E assim, e uma coisa é certa, aqueles que estão perto do Senhor sempre vai ter um coração cheio de alegria e de falar sobre o poder dele e a sua salvação. Isso mesmo. O segundo fundamento é a comunhão. Nos dá a ideia de todos reunidos, certo? Todos reunidos, você não vê ninguém andando separado. Tanto é que se você for ler mais para frente, no capítulo 3:1, Pedro e João, eles subiam junto ao templo para orar. Um não ia na frente, o outro ia atrás, não. Eles andavam juntos, unidos. E assim era a igreja naquele tempo, unida, junta, firme, num único e mesmo propósito. O terceiro fundamento, o partir do pão. Nesse trecho aqui, é como se tivesse a ideia como se fosse a Santa Ceia. Eles repartiam o que eles tinham, o corpo, unidos por um único sentimento, que era o de Cristo. Eles tinham essa coisa com eles. E o quarto fundamento para mim, que, na minha opinião, o mais importante, certo? Era a oração. Eles oravam constantemente. Constantemente eles estavam orando, buscando a Deus. E eu me lembro de algumas passagens e procurei para poder embasar que a oração é importantíssima em nossa vida. Porque a oração, você tem o poder de mudar a decisão de Deus. Olha aqui, parece que, meu irmão, você está louco. Não, você, dependendo da sua intimidade, da sua convivência com Deus, você muda. Você sabe por quê? Porque Israel, quando saiu do Egito e estava no deserto, eles iraram tanto a Deus que Deus disse: eu vou dizimar essa nação, eu vou acabar com todos eles. Moisés se prostrou e orou e pediu a Deus que tivesse misericórdia, e Deus mudou a situação. Ele simplesmente desistiu de matar todo o povo por causa da oração de um homem, de Moisés. Outra coisa, outro exemplo, é Ezequias. Ezequias estava para morrer, foi acometido de uma doença, e Deus pediu a Isaías que fosse até a sua casa para ele colocar a casa em ordem, que ele iria morrer. Os dias deles estavam por se acabar. Ezequias virou para o lado, começou a chorar copiosamente, a falar com Deus, falou com ele tudo que ele tinha feito, coisa que não precisava, porque Deus é conhecedor de tudo que a gente faz. E no meio do caminho, Deus manda Isaías voltar novamente e dizer a ele que iria acrescentar mais 15 anos. Como é que você tendo intimidade com Deus, você não consegue mudar o pensamento dele, os desejos, os desígnios dele? Consegue.
Para isso, precisamos nos prostrar e entregar nossa vida a Deus e fazer isso. Se a gente tiver uma vida de oração, pode ter certeza que vamos ter resposta de Deus, vamos ser ouvidos e muitas coisas podem acontecer. Amém. O segundo segredo da igreja primitiva que eu vi eram os grandes acontecimentos. Naquela época você via coxo ser curado, cego voltando a enxergar, doenças sendo caídas por terra. E hoje você não vê essa coisa. Por quê? Porque Deus mudou? Não. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem mudou fomos nós, as nossas atitudes, certo? O que viemos fazendo, não temos comprometimento com a obra, certo? Não fazemos de forma responsável, e sim, eu acredito que fazemos mais por uma questão de status. Colocar uma Bíblia debaixo do braço, que estava ali cheio de poeira na estante, você tira, coloca debaixo do braço, vai para a igreja, senta, ouve a palavra, volta para casa e coloca a Bíblia no mesmo lugar. Isso é ser crente? É assim que você quer ver Deus agir em nossas vidas? É assim que você quer ver o mover de Deus? É dessa forma que você quer questionar a Deus que as coisas não mudam? Que Deus não mudou? Que Deus não olha para nós? Não. Quem mudou fomos nós. Deus é o mesmo. Não mudou em nada a sua relação dele para conosco. Quem mudamos fomos nós para com ele. O terceiro segredo. Eles tinham tudo em comum. Eles não ligavam para quem eram bem financeiramente, quem era rico, quem era pobre, quem tinha mais, quem tinha menos. Eles distribuíam a sua riqueza com alegria e com prazer a todos aqueles que tinham necessidade. Conforme a necessidade de cada um, as pessoas eram atendidas. E eram coisas feitas com prazer. É como o pastor falou no início, o que fizemos ontem, só com 24 horas que fizemos um pedido à igreja, a igreja de bom grado, de bom coração, fez aquela doação para a gente atender uma família. E conseguimos muito mais do que estávamos imaginando. É isso que precisamos fazer, não só uma vez, mas sim constantemente. Estendemos as mãos dentro das nossas possibilidades para ajudar aqueles que precisam. Era isso que a igreja lá da primitiva tinha, certo? E que hoje não temos. E o último ponto é comunhão e adoração. A igreja primitiva, ela não ia para a igreja dia de terça, quinta e domingo, não. Eles se reuniam todos os dias. Todos os dias estavam juntos, orando, perseverando, certo? Pedindo a Deus sabedoria, entendimento da palavra. Todos os dias eles estavam reunidos, sem murmurar, sem reclamar, ali dispostos a adorar e engrandecer o nome do Senhor. Essa é a grande diferença. Porque hoje, quando a gente faz uma campanha na igreja de 7 dias, no outro dia que tem culto, a igreja está vazia. E isso a gente vê o quanto diferentes somos da igreja primitiva e o quanto devemos olhar para eles e fazer o que eles faziam para termos uma resposta do Senhor. E assim, pastor, eu concluo o meu pensamento, a minha ministração dizendo que o nosso passado tem muito a nos ensinar, certo? E que possamos olhar para ele, para vivenciarmos hoje o mesmo que a igreja vivenciava no passado. Pois Deus não mudou, certo? Ele continua o mesmo e nem vai mudar. Nós somos um corpo, certo? E um corpo não se divide. Ele permanece ali firme, juntos, unidos, num só propósito. É isso mesmo, Gil. Amém? É isso mesmo. E Deus te usou, assim como usou as outras pessoas antes de você, mas hoje, de uma forma bem mais específica, Deus te usou para falar muitas verdades e, através desse texto que você leu, mostrar ou fazer uma comparação o quão diferente, muitas vezes, nós somos
ou as nossas atitudes, né, são diferentes das atitudes dos apóstolos no passado. Você falou uma coisa interessante, eu estava me lembrando aqui do texto que eu lia, sobre essa questão do rico, daquele que tinha mais, daquele que tinha menos, e não havia na igreja, né, primitiva, ou entre os apóstolos, não havia esse sentimento egoísta, individualista. Pelo contrário, a igreja, se tivesse alguém rico, como tinha, esse não tinha um sentimento individualista nem egoísta. Se ele tinha mais, ele dava mais, depositava mais aos pés dos apóstolos. Ele não depositava somente as sobras, ele não depositava somente as migalhas ou aquilo que não iria fazer falta para ele. Ele depositava tudo o que ele tinha para ajudar aqueles que tinham necessidade. É importante a gente atentar para esse ponto, porque Deus ele quer isso de nós. E a gente vai ver, Gi, eu vou ler um texto aqui rapidinho, porque o que você falou me trouxe também, né, a elucidação desse momento, né, desse texto. E, ó, o versículo de número 36 do capítulo 4 de Atos. Vocês que estão em casa também podem acompanhar. Versículo 36 do capítulo 4 de Atos diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele tinha um campo, era dele. Os apóstolos não pediram para ele vender o campo, mas o Espírito Santo falou ao coração dele e disse para ele: vende esse campo porque tem pessoas que estão necessitando, tem pessoas que estão hoje morrendo de fome, tem pessoas que estão hoje sem ter uma casa, sem ter uma roupa, ou seja, não havia necessitados em meio aos apóstolos, não havia por quê? Porque aqueles que tinham vendiam para poder alcançar os necessitados. Então, quando a gente vê a igreja trabalhar dessa forma, a igreja se unir dessa forma, a gente entende que somente por meio do mover do Espírito Santo de Deus é que a gente pode viver essa unidade, essa comunhão, a gente pode viver esse amor próximo como a igreja primitiva vivia. Então, esse momento que nós estamos aqui meditando, refletindo, né, na palavra de Deus, que a gente possa buscar de Deus isso, voltarmos mais do que nunca a viver os sentimentos que nos impulsionavam, que nos moviam no início da nossa jornada, aquele sentimento que existe até uma frase que nós usamos, né, no meio evangélico, que é o sentimento do primeiro amor, aonde nós desejamos estar todos os dias na casa de Deus, desejamos o tempo todo meditar na palavra, desejamos o tempo todo orar, desejamos fazer a obra, desejamos ser útil na casa de Deus, fazer alguma coisa na casa de Deus. O tempo vai passando e muitas vezes as pessoas já não querem mais se atarefar, já não querem mais se comprometer, já não leem mais a Bíblia como antes, já não oram como antes, e perdem essa vontade, vão perdendo essa vontade e, infelizmente, o grande perigo é quando se acha normal perder esse desejo, essa vontade pelas coisas de Deus. É o grande perigo. Então, que possamos hoje pedir isso a Deus, né, orar ao Senhor. Gil vai estar orando, né, agora, nesse momento, pelas pessoas, pedindo que Deus ele venha restaurando isso em nós, esse primeiro amor. E depois vamos estar orando pelos vizinhos, vamos estar orando pelas pessoas que hoje nós conhecemos, que são a nossa parentela, que são a nossa família, enfim, vamos orar para que Deus ele também traga a luz do seu evangelho para todos eles em nome de Jesus. Giva, se quiser falar mais alguma coisa, acrescentar. Uma coisa que eu estava vendo, pastor, que me preocupou foi no estudo, depois eu até me aprofundar, que diz que o corpo de Cristo não é formado pela soma das igrejas, mas sim pelos membros. Exatamente. E, como eu falei no início, cada membro ele tem uma função. E aí me preocupa aquelas pessoas que vão para a igreja só para se sentar no banco. Certo? Aí eu acabei me perguntando se essas pessoas fazem parte do membro do corpo de Cristo. Certo? É uma coisa que me preocupou muito, porque se eles estão lá sentados sem fazer nada, no meu entendimento, eles não fazem parte do corpo de Cristo. E isso é muito perigoso e a gente, como igreja, precisamos alertar e acordar essas pessoas. Sim. O detalhe, Gil, é que, infelizmente ou felizmente, vamos dizer assim, vão fazer parte, sim, do corpo de Cristo, mas é uma parte do corpo de Cristo que está
digamos assim, parada, né? Que não está exercendo a obra de Deus, que não está fazendo nada para que Jesus seja conhecido. Porque a igreja em si foi chamada para isso. Os apóstolos foram levantados para isso, a igreja foi levantada para isso, para anunciar com ousadia o evangelho, para falar que Jesus ele salva, que Jesus ele cura, que Jesus ele liberta. Eu estava lendo agora há pouco o Estatuto da Igreja, e quando a gente vai ver a declaração de fé da Igreja, ela anuncia claramente que nós, como membros do corpo de Cristo, que pertencemos a essa denominação Igreja do Evangelho Quadrangular, e é claro que Cristo não vem salvar uma denominação, vem salvar os membros, mas assim, quando a igreja ela coloca dessa forma, nos faz entender o seguinte, que a doutrina da igreja está com certeza compatível, está condizendo com o que a Bíblia diz. A doutrina da igreja vai dizer, deixar claro que nós temos que declarar, nós temos que anunciar, fazer as pessoas entenderem que Jesus Cristo é reina, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, esse é o propósito da igreja. É o propósito da igreja, foi o propósito dos apóstolos e continua sendo o propósito que Jesus Cristo tem colocado e tem ensinado para a igreja cumprir sobre a face da terra. Né? Amém. Vamos orar. Então, pronto. Vamos. Pode orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, dono da nossa vida, dono do nosso destino, dono do nosso caminho, Senhor. Nesse momento, Senhor, peço a Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha nos trazer, Senhor, o primeiro amor, Senhor. Nos acorda, Senhor, nos aviva, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. Nos desperta, ó Pai, para fazermos mais e mais ainda, Senhor. Derruba todo cansado, todo caído, Senhor, que sai de nossas frentes, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando entendimento da Tua palavra, Senhor, que venha fazer sua obra com fervor, Senhor, com amor, Senhor, com carinho e dedicação, Pai. Toma cada um dos Teus servos, Senhor, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Não deixe-nos cair no mar do esquecimento, ó Pai. Traz a eles a nossa memória para que possamos ir atrás, Senhor, e resgatar cada um deles, Senhor, que estão afastados da Tua casa, Senhor. E traz as nossas mentes, ó Pai, cada filho Teu, Senhor, que um dia já lhe serviu, Senhor, para que possamos ir atrás, Senhor, e trazer ele para a Tua obra novamente, Senhor. Pois a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz em nossas vidas, ó Pai. Te peço também, Senhor, pelos membros da nossa igreja, Senhor. Fortalece cada um deles, Senhor. Fortalece o nosso pastor, Senhor. Toma a Tua vida em Tuas mãos. Restaura a Tua saúde, Senhor. Seja com Teu servo, Senhor, lhe dando sabedoria, capacitando cada vez mais, Senhor, mais e mais a Tua vida, Senhor. Toma também a Tua família, Senhor. A pastora Rosinha, a sua filha Ludmila, a Tâmara, Senhor. Toma cada um deles em Tuas mãos, Senhor. Reveste com Teu escudo, com Teu poder, Senhor, cada um deles, Senhor, livrando de toda a seta maligna, ó Pai. Toma também em Tuas mãos esses pastores auxiliares, Senhor, o CDL da nossa igreja, toda a liderança, Senhor, que seja nos capacitado, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor, nos dando estratégias, Senhor, para saquearmos o inferno, ó Pai. Quero te apresentar também, Senhor, o bairro do Ficandões, Senhor, o bairro do Mangueiral, o bairro da Gleba A, Senhor, e o bairro do Gravatá. Toma estes bairros em Tuas mãos, Senhor. Protege, livrando de toda a seta maligna, de toda doença, Senhor. Que todo vírus venha cair por terra, em nome de Jesus, Senhor. Sabemos que a nossa oração tem poder, Senhor. E pedindo com firmeza, o Senhor vai nos atender, Senhor. Que o Senhor venha entrando com providência, Senhor. Que essa vacina chegue o mais rápido possível para os Teus servos, Senhor. Para que possamos ficar livres dessa doença, Senhor. Toma também em Tuas mãos os nossos governantes, Senhor. O prefeito da nossa cidade, o poder legislativo, Senhor, o executivo, Senhor. Dá sabedoria a este povo, Senhor, para conduzir a nossa cidade por um bom caminho, Senhor. Livrando da corrupção, Senhor, do engano, Senhor, da roubalheira, Senhor. Toma com cada Teu servo em Tuas mãos, Senhor, lhe dando sabedoria para administrar a cidade, Senhor. Toma também o nosso governador, os nossos presidentes, Senhor. Seja com cada um deles, Senhor, pois a tua palavra diz que temos que orar por cada um deles, Senhor. Independente de crença, de religião, de cor, de raça, Senhor. Todos eles estão debaixo das nossas orações, ó Pai. Eu te peço pela vida de cada um deles nesse momento, Senhor. Que
Quero te apresentar os enfermos que estão nos hospitais, Senhor. Seja com teus filhos, Senhor. Restaura a tua saúde, Senhor. Livra-nos do laço da morte, Senhor. Derrama a cura sobre a vida de cada um dos seus servos, Senhor. Sabemos que a cada dia, mais e mais, as coisas estão piorando, Senhor. Mas cremos no Senhor, cremos no teu poder, Senhor, para derrubar esse laço de Satanás, Senhor. Pois juntos, unidos, somos mais fortes, Senhor. Estamos nessa campanha, Senhor, dedicando verdadeiramente as primeiras horas do dia, Senhor, para te louvar, te engrandecer e exaltar o teu santo e poderoso nome, Senhor. Que o Senhor venha ouvir as nossas orações, Senhor, nossas petições. Entra com providência, Pai, o mais rápido que o Senhor puder, ó Pai. Sabemos que tudo é feito no seu tempo, na tua hora e na tua vontade, Senhor. Mas nós clamamos aqui, Senhor, como Moisés clamou e como Ezequias clamou, Senhor. Estamos clamando também ao Senhor para que o Senhor escute as nossas orações, Senhor, e entre com providência nas nossas petições, Pai. Toma em tuas mãos o dia de hoje, Senhor, que já se iniciou, nos livrando de todo e qualquer laço, Senhor. Que seja um dia abençoado, Senhor, e acima de tudo um dia na tua presença, Senhor. Abençoa a minha vida, da minha família, dos meus filhos, Senhor. Toma conta da nossa parentela também, Pai. Tira as escamas dos olhos daqueles que ainda estão na escuridão, Senhor. Traz para o caminho da luz, Senhor, para que eles possam ver e vivenciar aquilo que nós vivemos, Senhor. Uma vida de amor, de alegria, na presença do Senhor, onde podemos nos divertir, nos alegrar com amor, com respeito, Senhor. E, acima de tudo, sóbrio para poder te adorar e exaltar o teu santo nome, ó Pai. É tudo que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, né, por esta palavra. Graças a Deus que nos concedeu mais uma vez o privilégio de podermos, nessa madrugada, ouvir e aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Giva, que Deus continue te abençoando. Deus continue abençoando também a sua família. Deus continue abençoando o seu lar. E também a todos os irmãos, né? Recebam essa bênção de Deus nos seus lares, nas suas famílias, em nome do Senhor Jesus. E quero aqui reforçar que eu tinha colocado um áudio logo cedo que não estaria, como não vou estar, na verdade, na igreja, realizando a oração da hora sexta, que é a oração do meio-dia. E eu não vou poder estar, mas o pastor Alex, ele vai estar realizando essa oração durante essa semana. Ele vai estar aí me representando. Então, todos vocês que têm participado da oração do meio-dia, que têm clamado a Deus nesse momento, nesse período de tempo em que nós estamos vivendo essa fase, e quanto mais nós orarmos, eu entendo, muito mais oração, com certeza mais poder, estaremos mais vivendo mais intimidade, mais comunhão com Deus, e fortalecidos no Senhor, nós vencemos, queridos. Quando estamos enfraquecidos por causa das lutas, aí com certeza se torna difícil e até impossível para as pessoas vencerem. Mas com Cristo, nós vivemos o que Paulo revela em Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, vamos buscar a Deus amanhã, meio-dia, e de madrugada estamos voltando novamente para orarmos ao Senhor, e terá também uma reflexão da parte de Deus através de uma serva do Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Deus continue te usando, viu, Giva? Tá bom? Te capacitando em nome de Jesus. Tá? É assim mesmo que funciona, Giva. A gente precisa se dispor para Deus e Deus nos usa. Ele te usou nessa noite, como usou a sua esposa ontem, tem usado as pessoas nos dias que se seguem. O que a gente precisa é isso, é se dispor para Deus e deixar Ele nos usar. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, vou dar a bênção apostólica e despedir vocês em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, pelos ensinamentos. Espírito Santo de Deus, obrigado por nos ouvir e interceder por nós, porque, como revela a Bíblia, não sabemos orar como convém, mas o Senhor precisa, mais do que nunca, Espírito Santo, interceder por nós, para que as nossas orações alcancem mais alto dos céus e tenha resposta e eficácia. Obrigado por interceder por nós. Obrigado por nos consolar
consolar, nos sustentar e também nos revestir de poder, ousadia e coragem para pregar esse evangelho e para falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Obrigado por este momento e por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e consolável comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, queridos, não só hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz em nome de Jesus e amanhã nós voltamos. Tchau, Deus abençoe. Amém.